Todo mundo com a Bíblia aberta aí? Galera, faz o seguinte, fica com a sua Bíblia na sua mão, não feche, não guarda, não desliga, que mais adiante a gente vai ler alguns textos extremamente importantes, tá certo? Então, para começar, a gente vai ler Números 12, versos 1 e 2. Um texto muito importante que, olha, garanto a você, se você guardar esse texto no seu coração, você vai livrar a sua vida de muitos males. Então, antes de ler, eu queria fazer uma oração. Senhor, obrigado por esses dias aqui, obrigado pela tua presença, por tudo que o Senhor já tem feito. E agora, Senhor, quero pedir que o Senhor nos desperte, que o Senhor tire todo o sono e que, sobretudo, o Senhor venha acordar as nossas almas. Abre os olhos, Senhor, do nosso coração. Fica com a gente nessa manhã. E mais uma vez, Senhor, fala com a gente. Em nome de Jesus. Amém. O Jonatas me pediu para falar sobre o tema. Ouça o técnico, tema o juiz. Ouça o técnico, tema o juiz. Todo esporte tem um técnico e um juiz. Seja o futebol, vôlei, MMA, ping-pong. Todo esporte tem um técnico e tem um juiz. No jogo da vida também. O técnico é aquele cara que normalmente já praticou algum esporte. Ele pode até não ter sido um expoente no esporte que praticou como atleta, mas ele conhece bem aquele assunto, é um cara experiente, um pouco mais maduro, um pouco mais vivido, e ele vai transmitir para os seus atletas a sua experiência, o seu conhecimento. O técnico é aquele que tem autoridade sobre a sua equipe. O técnico é aquele cara que, se é um bom técnico, ele se alegra com a vitória da sua equipe, do seu time, chora quando a sua equipe ou o seu atleta são derrotados. O técnico, ele dá instruções e faz alterações. Enfim, ele é o principal responsável por indicar o caminho da vitória para a sua equipe. No jogo da vida, os nossos técnicos são nossos pais, os pastores, os líderes da igreja, os professores e o juiz. O juiz é aquele cara que tem autoridade quando o jogo é para valer. É dele, sempre é dele a palavra final. Ele diz quando o jogo começa, ele diz quando o jogo acaba, e ele é que vai dizer, o juiz é que vai dizer, se as equipes estão jogando dentro das regras. Se o juiz falou, gente, está dito e acabou. Mesmo quando um atacante tem um ombro muito sensível, e alguém encosta no ombro do atacante, e ele simplesmente cai na área, o juiz marca pênalti, então é pênalti, não tem mais o que discutir. O juiz tem autoridade sobre todo o jogo. É ele que diz, começou, e é ele que diz, está na hora de terminar. No jogo da vida, você já sabe quem é o juiz, então não preciso comentar dele nesse momento. Então, mas o que a gente espera? A gente espera que todo atleta competente, todo atleta de primeira linha, ele precisa ouvir o seu técnico e ele precisa temer o juiz. Eu não sei quantos de vocês acompanharam uma situação que aconteceu no dia da abertura da Copa. No dia da abertura da Copa, um rapaz chamado Renan Molina falou para os seus pais que ele ia andar de skate perto de casa. E os seus pais fizeram o que eu acredito que muitas pessoas fizeram no Brasil naquele dia. Ligaram a televisão,
achando que haveria uma festa de abertura no início da Copa, e ficaram aguardando por aquele momento, a festa de abertura e depois do Jogo do Brasil. E foram acompanhando todo aquele processo que as televisões mostram com antecedência, o vestiário dos jogadores, o meião que ele vai calçar, a camisa que ele vai vestir, enfim, deixaram ligado nessas reportagens que vão preparando as pessoas para o evento principal. E enquanto eles assistiam isso, a televisão transmitiu uma manifestação de black blocs perto da casa onde eles estavam. Vocês sabem, né, gente? Mãe é mãe em qualquer lugar. No Rio, Niterói, São Paulo. E aquela mãe, olhando aquela manifestação de black blocs, ela viu um mascarado, todo preto, e falou: esse é o meu filho, é o Renan. Ele falou que ia andar de skate e está no meio da manifestação de black blocs. Quantos de vocês viram isso? Levante sua mão. Gente, o que chamou a atenção nessa situação? O pai e a mãe foram até a manifestação retirar o seu filho de lá. O pai foi, tirou o filho. É lógico que os outros manifestantes não queriam deixar, a coisa ia ficar preta, literalmente, ali. E o pai começou a se justificar, dizendo: ele é meu filho, ele é meu filho, ele é meu filho. E o filho falando: pai, eu quero protestar, eu posso protestar, eu tenho direito de protestar. Mas o pai falou: eu é que pago para te sustentar, e não para você esconder a cara. E aí o menino perguntou diante das câmeras: pai, por que você veio atrás de mim? E o pai disse: cara, o pai falou isso: cara, porque eu te amo. Por que você veio atrás de mim? E o pai respondeu: porque eu te amo, e eu não quero que você se machuque. Passou esse momento tenso. No dia seguinte, foram entrevistar a família toda em casa. E perguntaram para a mãe e para o pai: o que vocês acharam da situação, da ação de vocês, atitude de vocês e tal. Aí a mãe respondeu o seguinte: ele é nosso filho, jamais desistiremos dele. Depois você encontra que esses vídeos, eles foram tirados da internet, porque parece que foi um repórter da Globo que filmou, mas você encontra no site da Globo. Liberado, é só você assistir depois. Muito interessante esse diálogo aí. Ele é nosso filho, jamais desistiremos dele. E a repórter perguntou para o Renan, para o rapaz: você confia na educação que seus pais estão te dando? E o Renan respondeu: sim, eu confio totalmente. Eles são pai, mãe, e para mim, eles estão sempre certos. Sabe o que eu queria perguntar para vocês nesse momento? Na sua opinião, aquele pai mandou bem ou mandou mal? Você vê só, é uma coisa que hoje em dia se tornou tão pública que nós estamos comentando da situação aqui. O que deveria ter sido uma conversa reservada, hoje a gente está tratando publicamente. O Brasil inteiro assistiu a essa DR. O que você acha? O pai deveria ter feito isso ou não? Agora deixa eu fazer uma outra pergunta. Ó, gente, pensa antes de responder, hein, gente. Poderia ter sido você. Então, entendeu? Se coloca no lado do Renan, sofra com ele. Que mico. Agora, olha só, aí vem essa pergunta. Se você fosse o pai e fosse o seu filho naquela manifestação, você teria agido assim? Então, gente, olha só, no mundo, eu acredito que as pessoas tenham achado o fim a atitude daquele pai. O mundo entende que um rapaz de 16 anos, razoavelmente esclarecido, ele tem direito de se manifestar.
como quiser, contra o que quiser. No mundo, as pessoas talvez tenham ficado revoltadas com a atitude do pai. Mas no reino de Deus, a atitude daquele pai não deveria ter causado surpresa para nós. Por quê? Porque no reino de Deus, a questão da autoridade, ela é de extrema importância. No reino de Deus, a questão da autoridade, ela é absolutamente vital. A Bíblia ensina que é um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo. E a Bíblia também afirma que esse Deus soberano, ele é um Deus bom e ama os seus filhos. Deus é bom e ama os seus filhos, amém? Não, gente, você pode dizer amém de verdade? Deus é bom e ama os seus filhos, amém? Então, está meio desencontrado, mas a gente ainda se acerta até o fim dessa manhã. Mas olha só, tudo o que Deus ordena é para o nosso bem. Tudo que Deus ordena é para o seu bem. Você é capaz de acreditar nisso? Você é capaz de viver isso? Que quando Deus determinou a sua vontade para nós, que Ele jamais teve a intenção ou interesse de fazer com que você se sentisse mal de propósito, com que você fosse infeliz de propósito. Deus jamais ordenou qualquer coisa que fosse com a intenção de arruinar a sua vida. Pelo contrário, toda palavra de Deus, ela nos foi dada para o nosso bem, para que você seja feliz, abençoado, ainda que as coisas à sua volta, todas, venham a ruir. Mas a intenção de Deus, quando Ele designou sua palavra para nós, quando Ele estabeleceu uma vontade para a sua vida, é que você, cumprindo tal vontade, seguindo o caminho que Ele designou para você, que você seja muito feliz, muito abençoado. Foi assim que Deus estabeleceu e foi assim que Ele quis. Então, gente, esse nosso Deus, Ele deve ser temido, amado, louvado de todo o nosso coração, toda a nossa alma e toda a nossa força. O céu, a terra, as regiões celestiais, tudo pertence ao Senhor, inclusive eu e você. Deus é seu dono. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus é seu dono. Ele é dono mesmo. Sabe por quê? Apocalipse diz que Ele nos comprou com o sangue do seu Filho Jesus. Quando Deus nos comprou, Ele pagou por nós. Então agora nós lhe pertencemos. Ele é o nosso dono. Deus governa como um rei, literalmente. Ele age a partir do seu trono. Eu aprendi muitas coisas legais nesses dias aqui no Retiro. Muitas coisas legais que eu vou guardar para sempre no meu coração. Anotei, registrei, para eu não esquecer. E uma coisa assim, muito legal que eu aprendi com Clóvis é que quando as pessoas estão dormindo, a gente faz assim. E aí, como é que a gente faz? Isso. Então, eu queria combinar com vocês o seguinte. Está valendo, tá certo? Para nós hoje aqui também. Quando fizer assim, catuca a pessoa. Agora, quando fizer assim, aí é o seguinte, é para sacudir, entendeu? Vamos lá. Beleza. Então, galera, olha só. Porque tem vezes que a gente tem que acordar, mas tem vezes que a gente tem que estar ligado e cheio de adrenalina para entender um momento crítico, vital que Deus quer nos falar. Então, esse é um momento desses. Veja só,
A relação entre autoridade e submissão é um princípio vital no reino de Deus. A relação entre autoridade e submissão é um princípio vital no reino de Deus. Se você pensar a questão contrária, a rebeldia. Sabe como a rebeldia começou? A rebeldia não começou com Adão e Eva. Bem antes deles, já havia tido uma situação terrível que marcou para sempre a história do universo. Qual foi a situação? Havia um anjo que era maior do que todos os anjos, era um arcanjo que vivia ao lado de Deus. Num determinado momento, esse anjão se deixou tomar de vanglória, de altivez, de arrogância, e ele falou: eu quero ser maior do que Deus, eu quero me assentar no trono de Deus, e o texto diz: eu quero ser altíssimo. A profecia de Isaías, capítulo 14, verso 13, diz: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as nuvens mais altas. Serei como o Altíssimo. E aí ele foi arrojado do céu. Assentar-se no trono, como Satanás queria e como foi relatado no texto bíblico, assentar-se no trono significa ter autoridade, ter poder. Então, gente, Satanás almejou isso, ser igual a Deus. Ele não queria mais ser subordinado, ele não queria mais se submeter a Deus. Ele queria ter pelo menos a mesma autoridade do Senhor. E Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, diz o seguinte, que quando Satanás foi arrojado do céu para a terra, ele arrastou atrás de si 1/3 dos anjos. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. Satanás se insurgiu contra Deus e ele conseguiu influenciar 1/3 dos anjos. Sabe o que a gente aprende com isso? Que esse espírito de rebelião, ele é altamente contagioso. Ele contagia. Ele incomoda o nosso coração. Ele irrita. Ele faz mal. E quando a gente se pega, a gente está envolvido nela. Para Deus, rebeldia e insubordinação, gente, são coisas muito graves. Veja o que aconteceu com Adão e Eva. Deus deu uma ordem clara. Vocês podem comer de toda a árvore do jardim. Dessa, que era exatamente igual a todas as outras. A única diferença é que dessa vocês não podem. Irmãos, eles desobedeceram. E qual foi a consequência? Expulsos definitivamente do paraíso. Agora, olha só, eu vou entrar numa outra história que eu gostaria muito que você prestasse atenção. É a história do rei Saul. O que aconteceu com o rei Saul? Num certo momento, onde se localiza o rei Saul na história? No Antigo Testamento, o povo de Israel já tinha sido escravo no Egito, peregrinou pelo deserto, entrou em Canaã. Durante um período, eram profetas, juízes, que eram as principais autoridades sobre o povo de Israel, mas eles pediram um rei, e Deus deu, e Saul foi o primeiro rei de Israel. Então estamos aqui, Saul, o primeiro rei de Israel. Mas o que acontece? Quando o povo de Israel peregrinava pelo deserto, em direção à terra prometida, um povo chamado Amalequita, os Amalequitas, eles atacaram Israel no deserto. Mas como que eles atacaram Israel? Eles atacaram covardemente, porque você imagina, um povo com 2 milhões de pessoas peregrinando. O exército, ele ia na frente. As pessoas com mais vigor e mais saúde iam andando na frente, como normalmente acontece numa caminhada com uma grande multidão.
quem fica para trás? Para trás vão ficando os mais idosos, as pessoas que têm dificuldade em andar, as pessoas doentes. E por onde que os amalequitas atacaram Israel? Exatamente por aí. Eles começaram atacando pelas costas e começaram a matar justamente a parte mais fraca de Israel. Bem, o tempo passou, então uma boa parte de Israel ainda foi até o fim do deserto. Foram morrendo pelo deserto, mas enfim, os seus filhos conseguiram entrar na terra prometida, passam-se muitos anos, o rei se estabelece, Saul está reinando. Depois que o reino de Israel está estabelecido, Deus lembra do que aconteceu. E aí ele chama Saul. E aí o Senhor chega para Saul e lhe dá uma ordem. Olha, eu quero usar você, Saul, como instrumento de justiça. Eu quero que você reúna o melhor exército e vá atacar Amaleque. Eu quero usar o povo de Israel como um instrumento para exercer a minha justiça contra aquele povo que atacou Israel covardemente pelas costas no deserto. Então, Saul, a minha ordem para você é a seguinte: ataque aquele povo, acabe com tudo, mate tudo que você encontrar pela frente, mate as pessoas, mate todos os animais, risque o nome de Amaleque definitivamente da face do planeta. E Saul atacou, mas o texto diz que no meio do ataque, os soldados começaram a observar que os rebanhos dos amalequitas eram muito bons. As ovelhas, só tinha ovelha parruda, com muita lã, tinha lá uns bois, todos muito gordos. Então os soldados pressionaram Saul para não matar todos os animais, e para ainda por cima poupar o rei. Provavelmente a intenção era humilhar o rei em Israel, talvez diante do seu povo, alguma coisa nesse sentido. Então, gente, quando Saul retorna, ele se depara com o profeta Samuel. E Samuel pergunta: Saul, você cumpriu a ordem que Deus lhe deu? E Saul responde: cumpri estritamente, eu fiz tudo o que o Senhor ordenou. Samuel pergunta: e que barulho de ovelhas e bois mugindo são esses que eu escuto? E aí Saul falou: os soldados tomaram as ovelhas e bois do despojo, a fim de sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Entendeu? Quer dizer, a ordem era: mate tudo, acaba com tudo, risca o nome de Amaleque do mapa, risca esse povo. Eu quero exercer minha vingança contra eles e quero que vocês sejam meu instrumento. Era a ordem lá dada a Saul. Mas ele trouxe os animais. E quando ele é confrontado, ele tenta usar essa argumentação. Eu fiz uma coisa boa. Eu poupei os animais para oferecer um sacrifício ao Senhor. E aí, meus irmãos, vem um dos textos mais tremendos e importantes da Bíblia Sagrada. Olha só. Beleza. Então, agora faz o seguinte. Abra a sua Bíblia. Agora abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Vai lá, galera. Agora é sério. 1 Samuel 15, 22. Primeira Samuel 15, 22. Então, o que acontece? Deus mandou matar. Saul não matou. E disse que trouxe os animais para oferecê-los em sacrifício a Deus. Então, 1 Samuel 15, 22 diz o seguinte: Samuel, porém, respondeu a Saul: acaso tem o Senhor
tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Forte o texto, né? A rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. A rebeldia é como a feitiçaria. Você já viu a feitiçaria? Você já viu um feiticeiro de verdade? Você já viu um ritual de feitiçaria de verdade? Os animais sendo mortos, a invocação de espíritos malignos, rituais que só de você ver já gera assim uma repulsa no seu coração. Agora, pense numa atitude rebelde que você já teve. Pense na atitude rebelde que você já praticou. O que a Bíblia diz é que essa atitude rebelde que nós praticamos gera no coração de Deus o mesmo sentimento que geraria se você tivesse realizado um ritual de magia negra, de feitiçaria, de macumba. Você provavelmente já viu, se não a pessoa colocando, mas você já viu pelas encruzilhadas, galinhas pretas mortas com charuto, cachaça, pipoca, etc. Você consegue se imaginar, você que está aqui, cristão, que declara que Jesus é o Senhor da sua vida, você consegue se imaginar no domingo à noite, indo para a celebração, e na segunda-feira, indo para a encruzilhada, colocar galinha preta, pipoca, cachaça e charuto? Pois atitudes rebeldes e feitiçaria diante de Deus têm o mesmo significado. Cada vez que seus pais falam com você, você vira as costas para eles e sai batendo a porta, é uma galinha preta que você deixou na esquina. Se você zomba e ridiculariza o seu professor na escola, é um charuto que você acendeu na encruzilhada. Se aqui no retiro, o pessoal do apoio, que tem autoridade sobre nós, fala alguma coisa com você, você retruca, desrespeita. Meus irmãos, vocês conseguem imaginar isso? A gente sai daqui, estamos cultuando a Deus, estamos celebrando a Jesus Cristo, e aí a gente chega no corredor do dormitório e faz uma macumba, um ritual de magia negra. A gente faz uma feitiçaria, invoca espíritos malignos. Meus irmãos, não existe nenhum exagero nessa comparação. Ela é apenas uma aplicação do que a Bíblia Sagrada afirma. A palavra de Deus é clara. A rebeldia é como o pecado da feitiçaria. E acrescenta, a arrogância é como o mal da idolatria. A rebeldia, parece que ela nunca vem sozinha. A rebeldia sempre vem acompanhada da arrogância e da soberba. Por isso que dificilmente numa rebelião a pessoa admitiria o seu pecado. Porque a arrogância e a soberba cegam. Então, gente, a palavra de Deus afirma, a arrogância é como o mal da idolatria, ou seja, atitudes arrogantes é como se você se curvasse, celebrasse, prestasse cultos a deuses estranhos, Baal, Astarote, Diana dos Efésios, ou qualquer outro ídolo repugnante. Agora, olha só, temos que entender, praticar
aprender, viver a realidade do versículo 22, que diz o seguinte: a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão melhor do que a gordura de cardeiros. Percebe o seguinte: talvez você esteja se sacrificando demais para Deus. Talvez você esteja levando uma vida, um ministério de muito sacrifício. E eu quero lhe afirmar, Deus não lhe pediu isso. Pelo menos não prioritariamente. Deus prefere que eu lhe obedeça a que eu faça sacrifícios. Observe o que eu vou lhe falar agora. A maior exigência da Bíblia Sagrada é a obediência à vontade de Deus. A maior exigência da Bíblia Sagrada é a obediência à palavra de Deus. A maior exigência que Deus faz aos homens, observe isso. Está gravando, não está? Está gravando? A maior exigência que Deus faz aos homens não é que ele carregue a sua cruz. A maior exigência de Deus aos homens não é que ele seja um servo. A maior exigência de Deus aos homens não é que ele faça ofertas, e nem mesmo que ele negue a si mesmo. Deus, em certa medida e num determinado momento, ele vai exigir isso. Mas a maior, principal, sobre todas as ordens e mandamentos de Deus, o principal é: seja obediente. É isso que a Bíblia diz, que a gente acabou de ver. Ainda que nós sejamos dedicados à obra, zelosos nos afazeres, empenhados nas nossas tarefas, mas desobedientes, então o inimigo vai rir de nós. O inimigo vai zombar da gente, porque estaremos muito atarefados, mas estamos, ao mesmo tempo que estamos cheios de tarefas, nós estamos nutrindo um espírito maligno e assim contribuindo para a expansão do reino das trevas. Só a obediência honra a Deus de forma absoluta. Obedecer significa respeitar, reconhecer a autoridade. E o nosso maior exemplo de obediência é Jesus. Lá no Monte das Oliveiras, no jardim do Getsêmani, no momento final, ele faz a oração que define isso. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Sua morte na cruz é a mais alta expressão de obediência. Bom, a gente começou lendo o texto de Miriam e Moisés. E o texto dizia que Miriam e Arão, eles criticam Moisés, porque Moisés havia casado com uma mulher etíope. E o verso 2 diz assim, eles reclamando, resmungando, será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Os três, de fato, eram líderes do povo. Moisés, depois Arão, depois Miriam. Eles eram líderes, de fato. Mas eles resmungam e questionam. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? Gente, quando eu li esse texto na minha devocional, meu coração se derreteu dentro de mim pela maneira como esse versículo termina. Ele diz, e o Senhor ouviu isso. E o Senhor ouviu isso. Resmungaram contra Moisés, e o Senhor ouviu isso. De fato, Arão e Miriam, eles eram mais velhos que Moisés, eram 3 irmãos.
eles eram mais velhos que Moisés. Em casa, eles poderiam ter chamado a atenção do seu irmão mais novo. Eles poderiam ter repreendido o irmão mais novo. Em casa não haveria nenhum problema deles terem feito isso, confrontado Moisés, falado: Moisés, você acha que Deus vai se agradar de você casar com uma mulher etíope em vez de você casar com uma israelita? No entanto, quando Miriam abriu a boca para difamar Moisés publicamente, ela tocou nessa questão vital da relação de autoridade no reino de Deus. Deus tinha delegado a Moisés autoridade para realizar aquele trabalho. Deus havia eleito, escolhido Moisés. No momento que Miriam despreza Moisés, Deus é que se sente ofendido. Moisés não revidou. Moisés sabia que, se fora Deus que o havia estabelecido ali como autoridade sobre o seu povo, ele não precisava se defender. A autoridade de Moisés fora concedida por Deus. Se Deus deu, só ele pode tirar. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés e o Senhor ouviu isso. Gente, olha só. Como eu disse, um dos textos que, se a gente viver essa realidade, vai guardar a nossa alma de muitos males por toda a nossa vida. Palavras rebeldes, elas sobem aos céus e são ouvidas por Deus. Palavras de rebeldia, elas sobem aos céus e são ouvidas por Deus. Quando eles pecaram contra Moisés, mas eles pecaram contra Deus. Rebelar-se contra uma autoridade é agir diretamente contra Deus. É como se disséssemos que aquele que detém toda autoridade, todo poder em todo o universo, ele errou ao definir aquela pessoa como autoridade sobre a nossa vida, ou aquelas pessoas como autoridade sobre nossas vidas. O que acontece? Deus convoca os três para a tenda. E Arão e Miriam vão amarradões. Eles estão achando que Deus vai nos dar razão. De fato, o Senhor tem falado através da gente. Por que ele vai ser o principal, o mais importante, o destacado, ou qualquer coisa assim? Então, quando Deus chama os três, Arão e Miriam vão achando que Deus lhes dará razão. Eles foram sem absolutamente hesitação nenhuma. E aí, Deus fala com eles, Números 12, capítulo 7. Meu servo Moisés é fiel em toda a minha casa. Por que não temeram criticar meu servo? Verso 9. Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Miriam estava leprosa. Gente, olha que coisa. Olha o juízo de Deus. Por que Miriam e Arão desprezaram a esposa de Moisés? Porque ela não era israelita, ela era estrangeira, ela era etíope. Mas agora, Miriam ficou leprosa. Você sabe o que significa ser leproso em Israel? A pessoa era imediatamente banida da comunhão. Ela era proibida de entrar na cidade, ela era proibida de entrar no arraial, no acampamento. Gente, você pode afirmar, a partir desse instante, Miriam não tinha nada de que se gloriar. Ela não poderia se vangloriar de ser israelita, ao passo que a sua cunhada era etíope e estrangeira. Deus mostra, através desse milagre, que um crente rebelde para Deus é tão ruim como um incrédulo. Crente rebelde, tão ruim quanto um incrédulo. Moisés fica compadecido da situação, intercede por ela, então Deus lhe responde. Olha, irmãos, olha o que está escrito aqui. Números 12, verso 14.
isso está escrito aqui na Bíblia, tá, gente? Se o pai dela, então Moisés intercede e pede para que Deus cure Miriam de lepra. Então Deus responde para Moisés assim: se o pai dela tivesse cuspido no seu rosto, ela não seria envergonhada por 7 dias? Então que fique isolada, fora do acampamento, por esse tempo, e depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Toda viagem ficou atrasada por pelo menos 7 dias, por causa das palavras ditas por Arão e Miriam. Para tudo, ninguém caminha mais, todo mundo parado, não progridam, não vão em frente, até que esse mal fosse tratado e curado. Sempre, irmãos, que a rebeldia, ofensa entre nós, na nossa vida, nós imediatamente perdemos o contato com Deus. E a nossa caminhada espiritual vai ficar interrompida, vai ficar estagnada, até que a gente se acerte com o Senhor. Irmãos, a gente ouviu tanta coisa boa até aqui. Que lições importantes nós podemos levar daquilo que foi dito? Então, agora aqui, vou dizer apenas 3 lições rapidamente para a gente concluir aqui. Primeira lição que eu tomaria para a minha vida, de tudo isso que foi falado até aqui, desse assunto que a gente está tratando. Primeira lição: tome cuidado com as amizades. Tome cuidado com as suas amizades. Tome cuidado com quem você acredita ser seu amigo. Tome cuidado com esses vínculos, que muitas vezes se parecem com um pacto, que nós formalizamos com algumas pessoas, difíceis de romper, que a gente fica constrangido, pensando o que essa pessoa vai pensar de mim, vai me detonar, vai falar mal de mim, enfim, vai me denegrir. Tome cuidado com as amizades. Lembre-se, um dos textos que nós lemos, Saul, os soldados pressionaram Saul para que ele desobedecesse a Deus, e ele desobedeceu. Deus falou pessoalmente, de maneira muito clara com Saul. Deus deu uma ordem clara e direta para Saul. Não havia dúvida a respeito do assunto. Mas os seus amigos o pressionaram para que ele desobedecesse a Deus. Saul, irmãos, infelizmente desobedeceu. E por isso, ele perdeu o reino de Israel. Tome cuidado com as amizades. Veja se elas estão lhe edificando. Como você pode analisar isso? Ora, veja se as suas amizades te encorajam a buscar mais a Jesus. As suas amizades, elas fazem com que você seja uma pessoa cada vez mais apaixonada por Cristo. As suas amizades, elas te encorajam a você se aproximar mais da igreja, dos irmãos, da célula. Elas te encorajam a você ter comunhão cada vez mais intensa, cada vez mais profunda. Se a resposta é não, então, irmãos, não tem como ficar parado. Elas estão te puxando para trás. Se elas te desencorajam a você ter uma vida santa diante de Deus, a você se acertar com Deus, a você viver com seus irmãos, saia de perto. A boa amizade, assim como o bom namoro, tem que ser bom para os dois. Seja honesto com você mesmo. Veja nessa relação quem está influenciando quem. Se você está influenciando seu amigo de forma que ele ama mais a Jesus, a igreja, aos pais, então prossiga com a sua amizade. Então certamente é uma missão que Deus te deu. Mas se ao contrário, se
o seu amigo te leva a esfriar seu relacionamento com Jesus, com a igreja, ser um estudante relapso, um filho rebelde, meu irmão, é melhor você abrir mão dessa amizade o quanto antes, porque é melhor você entrar no céu sem amigo, sem namorado, do que tendo um monte de amigos, sendo popular, o cara bacana da praia, da escola, da igreja, e para o inferno, porque você se perdeu no meio do caminho. Cuidado com as amizades, isso é muito sério. Foram os amigos de Saul, os seus soldados, aqueles que lutavam ao seu lado, que fez com que ele pecasse contra o Senhor e a consequência maior veio sobre a sua própria vida. Segunda lição, no reino de Deus, o mais importante é a obediência. Não se esqueça do que nós lemos. 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. A obediência é melhor do que o sacrifício. A obediência é melhor do que o sacrifício. Interessante, uma pergunta que a gente poderia fazer aqui. Por que Satanás nos odeia? Jesus nos ama, Satanás nos odeia. Por que Satanás te odeia? Por que Satanás me odeia? Gente, se nós desobedecêssemos permanentemente a Deus, nós seríamos aliados de Satanás. Se nós desobedecêssemos permanentemente a Deus, Satanás não precisaria gastar tempo tentando nos derrubar. Satanás nos odeia porque no nosso coração deve existir a intenção de nós nos submetermos a Deus com toda a nossa força. Por que nós pregamos o Evangelho? Qual é a mensagem central do Evangelho? A mensagem central do Evangelho é: Jesus Cristo é o Senhor. É para isso que nós pregamos o Evangelho, para dizermos nos quatro cantos da terra que Jesus Cristo venceu e Ele é o Senhor. Ora, se nós sabemos e pregamos que toda autoridade nos céus e na terra foram concedidas a Jesus, como iremos desobedecê-lo? Como deixaremos de fazer a sua vontade? Então, gente, Deus não está se importando tanto se nós trabalhamos muito para Ele, quanto está em saber se estamos sendo obedientes e cumprindo a sua vontade. E a terceira e última aplicação: nós devemos respeitar as autoridades. Gente, não esqueça isso. Isso aqui é um princípio divino. A gente poderia estar falando sobre predestinação, a gente poderia estar falando sobre evangelismo, a gente poderia estar falando sobre o amor de Deus. Esse assunto, ele é tão espiritual e tão importante quanto todos os demais. Então, guarde isso na sua vida, no seu coração. Devemos respeitar as autoridades. Até porque, sabe por quê? Uma sugestão que eu dou é que você aprenda a respeitar as autoridades o quanto antes, porque senão pode acontecer com você o que aconteceu comigo. Quando eu tinha 18 anos, eu consegui escapar do alistamento militar. Eu achava aquilo o fim do mundo. Imagina, eu me tornar militar e tal, obedecer ordem, enfim, cabelo raspado, aquele troço todo. Eu tinha horror àquela situação ali, nem conseguia me imaginar dentro de um quartel. Mas Deus precisava me ensinar essa questão de autoridade e submissão. Sabe o que aconteceu? Eu fiz engenharia durante 4 anos. Depois disso, eu fiquei 1 ano e 2 meses desempregado. E sabe qual foi o emprego que eu consegui? Marinha. Fui trabalhar lá dentro. E os primeiros 6 meses de Marinha fazendo um curso de adaptação à vida militar. Quer dizer, eu tinha estudado 4 anos como engenheiro e queria trabalhar como tal.
e passei 6 anos fazendo, sabe o que, gente? Ordem unida. Sabe o que é isso? Aprender a marchar, aprender a fazer continência, aprender a olhar para o galão e para a insígnia do cara que está vindo e saber se ele é autoridade ou não sobre a sua vida. Se você não quer passar por essa experiência, que na minha vida demorou mais ou menos 5 anos, então, quanto antes você aprender, você deve obedecer às autoridades, melhor vai ser. Observe o seguinte, Jesus está sendo julgado por Pôncio Pilatos. Pilatos interroga Jesus. Na verdade, ele tinha uma enorme curiosidade para conhecer Jesus. Ele queria ouvir Jesus e Pilatos queria ver Jesus operar um milagre, fazer alguma coisa sobrenatural. Então, Pilatos interroga Jesus. Ele gasta um tempo enorme com Jesus. Mas o texto diz o seguinte, que durante todo o tempo do interrogatório, Jesus fica em silêncio. Então, em um certo momento, Pilatos diz o seguinte, João capítulo 19, verso 10. Você se nega a falar comigo? Então, observe o seguinte, nós estamos falando de um imperador, de um governador romano, interrogando o acusado, Jesus. E cabia a ele tinha toda a autoridade para libertar e para condenar. Então, ele poderia decidir a situação naquele momento. Autoridade para isso ele tinha. Mais uma vez, ele faz muitas perguntas, Jesus não responde a nada, em silêncio o tempo todo. E aí Pilatos lhe diz, você se nega a falar comigo, disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? E aí Jesus respondeu, não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Isso vale para tudo. Ninguém teria autoridade sobre nossas vidas, se não lhes fosse concedida por alguém de cima. Então Jesus entendia que todas as autoridades são constituídas por Deus, até mesmo aquela que se lixou para ele na hora crítica da sua vida e do seu julgamento. Toda autoridade procede de Deus, até mesmo aquelas autoridades ruins, más. A gente está livre da nossa obrigação em relação à autoridade, submissão, etc., naquilo que a autoridade falar claramente contrária à palavra de Deus. Mas, caso contrário, gente, o nosso exemplo maior é Jesus. Meus irmãos queridos e gente, pais, professores, pastores, líderes da igreja, pessoas mais velhas, governantes, eles são instituídos por Deus para fazerem a sua vontade. E são retirados por Deus no instante que Deus determina. Após a ressurreição, Jesus diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E Jesus Cristo, até hoje, ele continua regendo todas as coisas, muito acima de toda autoridade terrena. Então, minha gente querida, por tudo que nós ouvimos aqui, nesses dias até aqui, eu acho que todos nós estamos conscientes que chegou a nossa hora. Está na hora de você sair do banco e ir para o campo. Saia do banco, vá para o campo, vá para o jogo. Não fique como aquelas pessoas que apenas estão na arquibancada, aplaudindo quando você faz alguma coisa que elas gostam, vaiando quando faz alguma coisa que você não gosta. Saia do banco, vá para o campo, mas não se esqueça, todo atleta competente, ele tem um técnico, ou alguns técnicos, a quem eles ouvem, a quem eles dão atenção, a cujas palavras eles dão muita importância, sabendo que a sua derrota ou a sua vitória provavelmente dependem das instruções que o seu técnico está dando. Não se esqueça que no jogo da vida existe um juiz
E esse juiz, algumas vezes, ele vai dar um cartão amarelo e vai dizer: olha, você não deveria ter feito isso. Cartão amarelo para você. E guarde o seu coração. Jogue dentro das regras, de maneira que na sua vida jamais venha acontecer que no último instante da prorrogação, o juiz puxa o cartão vermelho e diga: eu não te conheço. Você não deveria estar no campo. Você jogou sujo. Saia. Vamos fazer uma oração? Senhor querido, aplique essa palavra em nossos corações, ajuda a gente a viver segundo a Tua vontade. A nossa natureza, ela é originalmente, naturalmente rebelde. Quantas vezes, Senhor, nós lutamos contra nós mesmos, mas alguma coisa que parece que é mais forte do que nós, nos impede de fazermos aquilo que sabemos que é certo. Mas, Senhor, nós não queremos desistir, não queremos sair de campo. Também, Senhor, nos sentimos muito mal quando o Senhor puxa cartão amarelo para a gente. No entanto, temos um temor profundo para que, no sentido de achar que o Senhor pode puxar um cartão vermelho. Livra-nos disso, livra-nos dessa realidade. Mas, Senhor, faz de nós um povo coerente, um povo santo, um povo quebrantado, um povo submisso à Tua vontade, um povo que entende e respeita as autoridades que o Senhor constitui sobre nós. Queremos viver, Senhor, antes de negarmos a nós mesmos, de tomarmos a nossa cruz, antes de nos afadigarmos no serviço com o Senhor, nós queremos aprender a obedecer. É difícil, Senhor, é muito difícil. E eu não falo na primeira pessoa do plural, de uma maneira apenas simbólica, mas me incluindo nisso. Eu sei, Senhor, como é difícil isso, mas eu quero aprender, Senhor. Nós queremos aprender. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos a vida santa, a vida fiel que o Senhor espera de nós. Levanta aqui nessa nova geração que o Senhor tem levantado para Ti mesmo, quem o Senhor tem chamado para Ti mesmo. Levanta entre nós aqui um povo, sobretudo, obediente, que gere prazer e alegria ao Teu coração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixou de fora. Obrigado porque muitos de nós tivemos conflitos para chegar até aqui. Ficamos em dúvida. Chegamos a pensar se deveríamos mesmo vir. Mas o fato de estarmos aqui comprova. Foi o Senhor que nos trouxe. Foi o Senhor que nos amou. Foi o Senhor que quis falar com a gente. O Senhor não nos rejeitou. O Senhor não nos abandonou. Mas o Senhor está entre nós. Então nós queremos Te agradecer de todo o nosso coração. Completa essa obra, Senhor. Completa a obra para a qual o Senhor nos trouxe até aqui para realizar nesses dias. Os nossos corações estão na Tua presença, estão no Teu altar. Tem compaixão da gente, Senhor. E faz assim. É a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.